Olá, vocês estão preparados? Vocês não sabem o que lhes espera. É hoje. Prince. Ai, meu povo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Tudo professor. bem com Boa vocês, minha tarde. gente? Boa Olha, tarde, professor. Boa tarde, professor. vou começar logo agora. Que era pra depois ninguém dizer que teve F aí. Que, ô, meu Deus do céu, não posso mais nem fazer nada que todo mundo bota F. F. Ó. Sala 1. Isso, que ódio! Tô gravando. Vejam aí. Olha só, hein? Boa tarde. Carregando aqui, o Ó, negócio. tá Tá carregando. gravando não, viu? Agora tô só vendo começa nada. a aula depois que aparecer Boa assim tarde. pra mim, gravando. Aqui Já tá tá, aparecendo, tudo bem? professor, gravando. Já começaram a mandar. Não, tá gravando. Pronto, Ó. tá gravando. Agora tá gravando. Ó, vou tirar um print. Gravando. Pera ainda, só pra avisar que as mensagens também são gravadas. Boa tarde. Isso não Tá tá gravando. não. Conveniente. Minha gente, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um dia. Hoje o negócio tá doido. Parece eu. Tá muito a minha cara. Deixa eu só eu achar aqui uma coisa. Essa música que eu coloquei no comecinho é o hino que vocês têm que aprender, viu? Vocês que estão chegando agora na escola têm que aprender esse hino aqui, viu? Que galera é essa que no Enem é sensação? Meu Deus! Claro que é o bonde do Adrianão. Nossos alunos estudam com muita dedicação. Pois é, vocês não sabiam, né? Não esperavam por essa. Não sabiam dessa, né? Está aí, ó. Vem pra cá estudar, vem pra cá curtir. Conhecimento vai adquirir, mais uma conquista vamos conseguir. Comigo vem cantando assim, eu tô tranquilão. Tô numa boa, mando bem na redação. A redação, hein? Se liga nessa, vem sentir essa emoção. Olha Essa só. galera vai trazer Pensando o quê, rapaz? premiação. Vai! Vai! Eu tô tranquilão. Tá bom. Também tô tranquilão. Tô demais. Minha É gente, top. tem que atualizar essa música aí pra botar informática nela, que não tem, mas vai dar bom. Minha gente, nós temos hoje o nosso encontro, mais uma vez, pra discutirmos alguns assuntos sobre a informática. Deixa só eu fazer aqui uma maracutaia pra eu poder ver junto com vocês. Eita, deu ruim. Eu acho que deu ruim. É melhor deixar pra lá. Deixa aqui mesmo. Aqui. Deixa assim. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Minha gente, eu vou apresentar o slide. E o slide ele vai ficar sempre nessa minha tela aqui. Tá bom? Então qualquer coisa, se tiver ruim de ver, se tiver meio coisado, vão me dizendo. Porque tô tentando fazer aqui de um jeito que eu não preciso apresentar. Pra ficar mais leve. E pra eu poder ver vocês. Porque depois que atualizou aqui umas coisas na extensão que eu usava do Meet, eu não consigo mais ver vocês depois que eu começar a apresentar. Aí fica ruim, cara. Eu quero olhar pelo menos pra essas miniaturazinhas de vocês aqui. Tá? E aí eu vou começar o nosso assunto de hoje com o que a gente terminou na aula anterior. Só que aí antes de eu começar a continuação, eu já vou só recapitular o que a gente já viu. Cadê? Aqui. É isso. É esse. Achei. Pronto. Faltou só dar certo. Pronto, é isso. E aí nós vamos relembrar o que a gente viu na semana passada, né, no nosso último encontro, para a gente poder seguir em frente, tá bom? Então, de forma bem simples, acho que todos estão me ouvindo, né? Já deu tudo certo. A gente vai aqui rapidamente voltar para o que a gente já viu. Pronto, agora acho que eu consigo ver o slide também. Beleza? Qualquer coisa, virem o celular de lado, né? Se não estiver dando para ver tudo direitinho, porque se ficar em pé, talvez ele corte por causa da câmera. Mas aí me avisem se tá ou não dando pra ver, tá? Podem comentar que eu vejo por aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor Marcelo. Olha, eu estou conseguindo ver as pessoas. Não sei muito. Estás? Não sei se muito. Tô vendo. Só eu organizar isso aqui. Pra ficar assim. Eu acho que vai ficar mais melhor pra eu.
Calma. One moment. Gastei todo o meu inglês para fazer esse comentário. Pronto. Ok. A gente já viu algumas coisas em relação à informática, né? Começamos a ver algumas coisas já sobre equipamentos, sobre periféricos. E para a gente poder seguir em frente, eu vou só recapitular aqueles 5 componentes que fazem parte do computador, tá certo? Então a gente já sabe que o computador é esse equipamento e contribui para a gente fazer diversas coisas, infinitas possibilidades, né? São possíveis através do uso do computador, da internet de forma geral, né? E é claro que esse acesso se dá, na maioria das vezes, por algum equipamento tecnológico, né? Só a internet por si só não te traz nenhuma conexão. E aí, para a gente poder seguir com esse conteúdo, Tá dando pra ver, né? Acho que eu tô vendo isso. Pronto. É porque eu tô meio confuso, pessoas. São muitas coisas. Se em algum momento eu ficar olhando assim pro lado, é porque eu tô olhando pro slide, viu? Mas vai dar bom. Então aqui, pra gente poder só complementar esse conhecimento, o computador, comparando ele com o celular, tem as mesmas funções, né? E aí dentro dessa coisa, a gente pode fazer, como se diz, um paralelo, né? Porque tem coisas que são muito parecidas de um com o outro, e tem outras coisas que precisam de equipamentos a mais. Porque, por exemplo, tem coisas que eu consigo fazer no computador que eu não consigo no celular, e tem coisas que eu consigo com o celular que eu não consigo fazer com o computador. Todos nós já sabemos sobre isso de uma forma generalizada. O que é que há de bom no celular? Portabilidade, a facilidade de você já ter tudo na palma da sua mão, né? Diferente de um computador que você pode ter tudo, menos na palma da mão. Porque o tamanho é um trambolhão, né? Então, para você poder utilizar as mesmas coisas que você usaria de um com o outro, exigem mais coisas, tá? E aí, só para poder socializar, a gente está vendo esse conteúdo que é sobre hardware e software. A gente vai passar um bom tempo vendo só essa parte de hardware, tá? Hardware, que é a parte física. Então, só para antecipar vocês, todos nós já sabemos que temos avaliações marcadas, né? E aí essas provas, ou melhor, essa primeira prova, que é a prova parcial, ela vai ser exclusiva sobre o conteúdo de hardware, tá? Ou seja, toda essa parte do slide que eu mandei para vocês, mas vou reenviar para ter certeza que eu mandei mesmo, já vai ser esse embasamento para o estudo, tá? E aí, não nessa semana, mas na próxima, eu vou enviar para vocês um lindo TD. Perguntem aos alunos do segundo ano como era o TD de hardware, tá? É o mesmo TD que eu vou mandar para vocês irem treinando algumas coisas. A gente vai tentar resolver algumas questões de uma forma um pouco mais comentada para tirar dúvidas, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse TD eu vou liberar amanhã não, sábado. E aí a gente vai utilizar ele na próxima aula, tá? Esse TD. A gente vai usar ele na aula, não é para responder lá. Eu vou colocar ele como material, não é como atividade, tá? Ele é só uma ferramenta de estudo. E aí esse conteúdo de hardware, como eu estava querendo dizer e não complementei, é o conteúdo da nossa prova parcial, tá? Dessa primeira prova. Não sei se vocês já entenderam como é que funciona, mas essa primeira parte, esse primeiro período, se divide em 2 avaliações. Tem a prova parcial e a prova final do período. Todo período tem isso, na verdade, né? Tem uma prova no meio do período e outra no final. A primeira é a parcial e a última é a que soma tudo e dá a sua média. E aí, como vocês também já devem estar sabendo, já devem estar cientes, o que dá a nota de vocês é a realização das atividades somada à nota que você tira na prova, tá? Então, a prova vale 7 e as atividades, né, ter entregado todas as atividades no dia, te dão 3 pontos. E aí, se você fizer tudo certinho, você fecha o 10, né? Se você entrega a atividade com atraso, você tem 1 ponto a menos dessa atividade. Diga, Marcelo. Esse TD que o senhor vai mandar é pra gente imprimir, Ou Não, tipo? é só pra gente poder acompanhar na próxima aula. Porque se eu for deixar pra entregar só no dia da aula, pode ser que não dê tempo, né? Então eu vou disponibilizar ele no fim de semana, mas vocês não vão responder ele e nem mandar nada pra mim pelo Classroom, não. É só pra vocês estarem com ele em mãos ou na tela, né?
no dia que a gente for ter a próxima aula, tá? Eu aconselho não imprimir, porque talvez ele seja muito grande. Talvez, tá? É um aglomerado de questões. E aí, para a gente seguir, né, esse recapitulation do nosso momento de conteúdo da semana passada, que é a continuação de hoje, hardware é toda essa parte física do computador, ou seja, esse conjunto de aparatos, de coisas, de equipamentos, de fios, de peças que formam a máquina. E aí eu quero, antes de começar a entrar no outro assunto, ou melhor, a me aprofundar mais nos detalhes. Opa, tem uma coisa muito feia aqui em cima do texto, né? Perdão, deixa eu sair aqui da frente. Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação apenas a essa definição de hardware. Há dúvidas? Hardware. Há dúvidas? Alguém quer saber de algo que eu não disse? Ou que não ficou compreendido? Vocês querem que eu faça... Horácio, eu esqueci a minha dúvida. Faz isso, Larissa. Como é que tu Professor. esquece teu problema? Isso é bom. Qual é o Professor, real significado da palavra aí mesmo, professor? Hardware. Hard é de difícil, duro, né? E o ware é de... Assim, é porque o ware não tem uma tradução só pelo radical, né? Mas você vai encontrar o ware em firmware, software, hardware. E aí essa parte do ware tem a ver com a tecnologia, né? Deixa eu só ver aqui a tradução literal para poder trazer para vocês. Pronto. Pronto, séria. Então, o ware, apenas a tradução desse radical, né, essa terminologia ware, quer dizer seria. Ou seja, seria físico, né, a parte física. Então, esse é como se fosse parte, né. Eu sempre, quando faço essa comparação, querendo dizer que isso aí é parte. Agora que eu notei, a câmera tá aparecendo tudo aqui, né, cara? Quase que vaza eu aqui só de cueca. Se eu me mexer aqui mais pra trás, vocês vão ver que eu tô de sunguinha de patinhos. E aí dentro desse... Agora que eu vi que tá tudo... Deixa eu não vou mexer na câmera não, porque se eu mexer vai que ela se desliga, né? É que ela se desliga. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra câmera não se desligar mais. Eu vou tirar uma foto aqui e depois eu mando. Ainda bem que tu não tá gravando, né? Não. Ainda bem. Ainda bem que eu não tô gravando. E aí... professor, Oi. se hardware é a parte física, então qual é a parte que não é física no computador? É aquela outra que está aqui no slide. Software. Uma complementa a outra. E o soft é como se fosse essa parte leve, programável, nuvem, né? Macia. O hard é o duro e o soft é o macio, né? Então é a parte... E aí não tem uma tradução literal para explicar a termologia, mas esse soft, né, vem de programas. Então é a parte programável, a parte lógica, né? A parte que você utiliza o hardware, né? Utiliza as peças, porque você só consegue utilizar uma máquina se ela tiver alguma coisa explicando como é que essas peças vão conversar uma com a outra. Talvez não faça sentido agora, mas eu tenho certeza que depois é que não vai fazer sentido mesmo, tá? E aí pra gente poder só... Oi? Não faz muito sentido mesmo, não. Diga. A fonte, ela é um dos principais componentes do computador ou é a placa de rede, vídeo e áudio? A fonte. Dentre esses que você citou, uma das partes principais é a fonte. Por quê? Porque se não tiver uma fonte de alimentação, a máquina não liga, né? Se não tiver energia, ela não funciona. E aí todas as outras são opcionais. Por exemplo, a placa de rede. É só se você quiser ter acesso à internet. Se não for uma necessidade muito grande, então ela... Não é nem a necessidade, né? É que o computador funciona sem internet. Pode não ter as usabilidades que ele tem, mas ele liga sem ter internet. É isso que eu quero dizer. Rafael, tu queres dizer alguma coisa? Tá isso com a mão levantada ou é só pra fazer high five? Qualquer coisa, pode ir comentando aí que eu vou vendo. E aí, pra poder passar à frente, seguir o slide aqui. Aprenda que eu buguei tudo aqui, eu mexi na câmera, botei aqui no meio do coisa. Pronto. Então esse é o conteúdo que a gente vai ter nesse primeiro período, só para recapitular. É hardware e software. Nessa primeira parte, primeira avaliação, é só hardware. Depois aqui a gente vê o software, tá? E aí, para poder recapitular as coisas que já vimos, esses componentes...
A Fabiola, ela quer o conceito de software. Eu só não quero começar a falar sobre software agora para não misturar as coisas. Mas eu vou falar sobre isso após a prova. Porque é o conteúdo que a gente vai ver após. Tá bom? Por isso que eu nem coloquei nesse slide que eu mandei para vocês. Mas diga para ela que software, ou melhor, ela deve estar ouvindo, né? Software é a parte programável. É a parte que você utiliza as peças. São os programas, os aplicativos. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma mais na frente. Tá? Não coloquem aí os bois na frente do carro, é o carro na frente dos bois. Os bois tem que ser na frente do carro, então é o contrário. Vai dar certo. E aí, dentro dessa tecnologia de computação, toda máquina que se diz inteligente ou que tem que ter um processamento, né, aquela coisa que eu falei para vocês, que recebe a informação, processa e dá uma resposta, tem que ter esses 5 componentes no mínimo, que é uma placa-mãe para receber todas as outras coisas, um processador para gerir o funcionamento de todas essas peças, um HD, que é onde a gente parou na aula passada e a gente vai continuar dele hoje, para armazenar todas as coisas que você precisa utilizar nesse computador, a memória RAM para recapitular, que é aquela coisa que te mostra e que deixa funcionando todas as coisas que estão abertas, não sei se vocês lembram, né, quando eu comparei com a mesa, tudo aquilo que você precisa você está utilizando agora na mesa e o que você não precisa está guardado na mochila, no armário, e aí vai. E a fonte é essa parte que vai trazer a energia, vai trazer a alimentação para a máquina ligar, funcionar. Né? Por mais que você tenha a melhor internet do mundo, se não estiver ligado na tomada, não tem energia. É que nem aquela coisa, você está com problema na sua conexão de internet, a primeira coisa que o call system diz, né? O call center, o que é que ele te dá? O teleatendimento, o telemarketing. Telemarketing não, porque não é propaganda, né? O SAC, serviço de atendimento. Você já verificou se o equipamento está ligado na tomada, senhor? Esse tipo de coisa. Então, sem energia não funciona. Porque tem um protocolo, né? Tem essas perguntas bestas, mas é porque quem trabalha no teleatendimento dessas empresas tem um protocolo a seguir. Então, eles têm que fazer sempre as mesmas perguntas para poder ir avançando lá no sistema deles, né? É um negócio meio burocrático, chato pra caramba, mas é isso. Talvez... Professor, Sim, mas Rafael. é o único que tem uma bateria recarregável é os notebooks, né? Não tem computador com bateria assim, não, né? Até daria para fazer, né, com um computador para ele ter a bateria, mas seria da mesma forma, né? Porque, por exemplo, quando o notebook descarrega, ele precisa estar reutilizando nessa energia, melhor, tá rearmazenando essa energia. Então ele precisa ter a fonte dele, né, aquela tomadazinha com capacitor, com conversor de voltagem para poder também ter energia. Então, assim, de forma geral, todos os equipamentos que se dizem inteligentes têm uma fonte, mas aí que eu quero dizer é uma fonte de alimentação, que aí pode ser bateria, pode ser um carregador, né, se tratando de celular, ou pode ser essa fonte do tipo aqui que está na imagem, que é uma fonte específica para computador de mesa, tá? Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Show, show. E aí, para a gente poder seguir dentro dessa... Tá cortando o slide, né, Jamil? Mas é a imagem do computador, porque qualquer coisa eu puxo ela mais pra cá. É o lado assim, você tá cortando bem do lado assim, ó. Se eu trouxer mais pra cá, melhora? Beleza, melhorou demais, que eu fiz eu tirar, né? Sabe como é o nome disso? Falta de inteligência. É parte, claro. Deixa eu diminuir aqui. Trazer isso mais pra cá. Porque ele fica como se fosse 4x3, né? Não fica wide, né? É verdade, é verdade. É que eu vou... Ah, se diminuísse, ficava melhor, né? Eu arrastei aqui pra ver se vai. Vou passar de novo, pronto. Ver se dá pra ver essa parte. Mas assim, vocês têm o slide e essa gravação. Né? Deixa eu ver se tá sendo feita e eu disponibilizo pra vocês. Tudo. Deixa eu ver se tá sendo feita mesmo aqui. Tá. E aí pra gente passar, né, pro que a gente não viu na semana passada, eu tenho uma atividade pra vocês que ela vai chegar já já aí no Google Sala de aula de vocês. Tá agendadíssima pra agora às 15. Só recapitular aqui, né? As 5 coisas são essas. Se você virar o celular e colocar ele na horizontal, talvez dê certo. Se não der, é porque o slide realmente dá uma cortadazinha na tela do Meet. Mas vai dar bom. Não se preocupem. E aí, pra gente poder ter essa
Meu Deus, tem uma coisa horrível aqui na frente do slide, né? É burrice. Pra gente poder seguir, os principais componentes são esses, só recapitulando, né? Placa-mãe, processador, memória, HD. E aí eu não coloquei aqui a fonte, né? Porque essa parte aqui do... Entendi a tua pergunta, Fabíola, agora. Foi porque eu fui burro e não coloquei no slide. Induzi vocês ao erro. Vocês ao erro. Foi por isso que eu me confundi. Viu como você escrever? Então, ainda bem que o corretor do Word é bom. Olha aí. Nem parece que eu coloquei agora, né? Nem parece que tá desalinhado. Nem parece que foi agora que eu botei. Pronto. Então, pra gente poder seguir, olha aí, tudo certo. Não sei onde foi que tu viu, Fabíola, que tinha ali placa de rede e essas coisas. Eu nem vi. Então, pra gente poder recapitular, são essas as 5 coisas, tá? E dentro desse nosso conteúdo, que a gente acabou deixando, não pra trás, né, mas porque não deu tempo, foi essa contextualização sobre o que é o HD, o que é que ele faz, né, como é que ele funciona e tal. Então, a placa-mãe, só pra gente poder relembrar, é o circuito, é o componente em que você coloca todas as peças, todas as outras coisas conectadas a ela. Vou tirar aqui a câmera para ficar melhor de vocês verem só o slide. E dentre elas existem esses tipos, né? E essas conexões que um dia eu falo sobre, quando eu estiver falando com vocês sobre periféricos de entrada e saída, que é da próxima aula. A gente vai entender o que é que cada uma dessas conexões aqui faz. A outra coisa que eu digo que pode ser é a responsável por todo o desempenho do seu computador, que é o processador, né? É ele que vai gerenciar tudo que acontece, é ele que diz que peça vai funcionar na hora que você liga a internet, na hora que você abre o Chrome e diz que quer fazer uma busca pelo aluno online. Nesse momento o processador diz assim, olha, você acabou de usar o mouse, clicou no ícone do navegador e digitou lá com as teclas aluno online, e ele está fazendo uma pesquisa na internet. O que é que eu vou usar para acessar a internet? Aí o processador lembra, eu vou abrir o programa da internet que está no HD, ele vai lá no HD, abre o programa, e lembra que para poder fazer essa conexão ele tem que ter uma conexão com o modem ou via Wi-Fi, né, via cabo ou Wi-Fi, com essa banda, né, de internet. Aí ele vai atrás dessa conexão lá na placa, liga a internet para fazer essa pesquisa e faz isso tudo, dependendo do processador, né, de uma forma rápida ou não. Então, desde o ligar até o desligar, é o processador que diz que cada peça vai fazer naquele exato momento que você está utilizando. Não sei se me fiz entender. Porém, para ele funcionar bem, funcionar legal, ele precisa, como ele faz tudo ao mesmo tempo, ele esquenta a cabeça, né? Ele é uma pessoa que esquenta muito. Ele precisa de algo para poder refrigerar a temperatura. Então, ele precisa de um cooler. Precisa de um ventilador para poder dissipar esse calor e fazer com que ele funcione de uma forma melhor, sem travar tanto, porque quando ele esquenta, dá ruim. É que nem no celular. Não sei se vocês já tiveram a sorte de ter um celular que esquenta quando você está fazendo alguma coisa. Ele trava, que é uma beleza. Né? E a mesma coisa acontece com o computador. Por segurança, ele reduz o desempenho, né? Começa a fazer as coisas de uma forma mais lenta para não pegar fogo, para não esquentar demais, para não superaquecer as peças e dar um problema maior. É por isso que começa a travar as coisas, porque ele reduz o desempenho para não dar ruim. E aí, seguindo, existem esses tipos de cooler, né, os convencionais, a ventoinha, né, a ventilador. Professor, Oi. e quando o celular desliga, ele dá um pane assim, o que foi que houve? Quando é celular, se ele não tiver quente, ele tá quente. Se ele tiver quente, é processamento, é memória. No momento ele tava. Então é gerenciamento de memória. Ele estava usando o máximo de memória que ele podia e não sabia mais o que fazer. Mas se for algo que ele não está quente, por exemplo, o seu celular travou do nada e ele não está quente, pode ser a bateria. A bateria que está chegando no fim da vida. Isso se for um celular assim, né, que já tem mais de um ano. Se for um celular novo, pode ser um problema de que você precisa levar ele na autorizada. Mas quando é celular é uma dessas duas Show, coisas. professor. Essas duas coisas. Só voltar aqui para poder ver o slide. Pronto. Aí tem esse cooler. Horácio, Diga, Vitória.
pode explicar de novo esses 3 tipos de cooler normais aí? Pronto. Na verdade, eles são a mesma coisa. O que muda é marca, é modelo, é preço. Tá? Os 3 fazem a mesma coisa, mas é claro que se você for comparar esse terceiro aqui da direita com o primeiro da esquerda, é claro que ele vai ter uma eficiência melhor. Né? Mas eles fazem a mesma coisa, ventila. Eu tô aqui fazendo vários gestos como se vocês estivessem vendo a câmera, né? Ele ventila. Tá aqui, pronto. Faz a ventilação como se fosse um ventiladorzinho mesmo, né? Normal. E aí a diferença é que esse primeiro, em vez de ele ventilar jogando o calor para fora da máquina, né? Jogando para fora do computador, ele joga para cima do processador. Você vai ter o processador aqui e esse ventilador soprando de cima para baixo. Então esse calor ele vai só, de uma certa forma, talvez aumentar, né? Porque ele só está vaporizando, né, o ar para cima da placa, né? Então assim, ele é um pouco menos eficiente para quando você precisa baixar a temperatura do computador, porque em vez de ele soprar para esfriar, ele só está espalhando o calor, ele está dissipando o calor, só levando o calor para outros lugares. Os Pessoal, outros dois, ele, já que tu fala, viu, Rafael? Os outros dois, eles pegam esse calor e jogam para fora da máquina. Então, diferente desse que ele pega a temperatura e traz de volta para o processador, né? Que nem você tá tomando um café, aí você na hora de beber sopra dentro da própria xícara, né? É isso que esse primeiro cooler faz. E quando você pega, por exemplo, quer esfriar de um copo para o outro, né, que você vai beber que está muito quente, o calor vai saindo enquanto você está transferindo o líquido de um lado para o outro. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Porque esses dois últimos, eles jogam o ar quente para fora, para longe do computador. Ou melhor, do processador. Diga, Rafael. professor, se tem gente que coloca o celular no congelador, isso de Hum. alguma forma não pode congelar algum sistema e danificar o aparelho, não? No caso do celular? Colocar o celular no congelador, primeiro que levaria a pessoa a fazer isso. Jogar Free Fire. E aí, assim, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Umidade. Componente elétrico ligado e água não dá bom. O que pode acontecer como é que eu posso dizer? Fala, cara. Cria uma crosta de gelo ou de algo dentro do componente. E aí o problema não é esfriar. O problema é quando for esquentar de novo. Porque vocês sabem que quando algo esfria e esquenta, cria vaporização e aí gera a umidade, né? Aí pode essa umidade, quando descongela, molhar alguma coisa que não pode ser molhada, né? E aí, babau. É isso que pode acontecer. É que tinha uns relatos de um Professor, jogador de a Free Camila Fire tem. que, A Camila, pra esfriar o celular, tava no congelador e jogava lá, de boa. Entendi. O que foi que a só a Camila... Camila tá com uma dúvida aqui, professor. Tá, deixa eu ver aqui o que foi que ela disse. Um Ela ventilador pediu- normal pode servir? Pode. Camila, inclusive, antes de eu trocar de computador, meu cooler era um ventilador. Né? Eu tirava a tampa do computador Era humilde, humilde. e botava o ventilador aqui. Era mais nele do que em mim o ventilador. Pra poder melhorar essa circulação. Funciona, funciona. Funciona. Só aumenta a conta da luz, mas funciona. Assim. Se você quiser E aí, usar um professor? ventilador. É ostentação. Bota um arnozão de cooler. Show. Fica lá. Quando a bateria do celular enche, não tem mais jeito, não? Não porque ela dilata. Se a bateria do celular inchar, quer dizer que algo não está certo, né? Porque ela não é pra ficar daquele jeito. E ela pode... Sim, pode ir. Deixa eu só continuar aqui rapidamente. Voltar aqui. Beleza? E aí o outro tipo de cooler é o que faz esse refrigeramento a líquido. Né? Que em vez de pegar uma ventilação, expande nessa temperatura. Ele apenas... como é que eu posso dizer? Essa parte... Só ligar aqui o laser no... Essa parte aqui, eu não sei se dá pra ver. Tem como se fosse tipo uma bolacha, biscoito, sei lá. Um negocinho redondo. É algo que você encaixa em cima do processador, do mesmo jeito daquele outro que é a ventilação. Só que em vez de ser um resfriamento pelo ar, né, vamos dizer assim, essas duas mangueiras, elas ficam trocando a água.
Porque o que acontece? Tem uma bomba aqui dentro, né? Porque é isso que realmente é. Isso aqui é uma bomba hidráulica, tipo esse motor de encher cisterna. Ele fica circulando a água. E aí, como vocês sabem através da física, tudo que tem mais calor, né? Tudo que é quente, tem o peso relativo ao que é frio menor, né? Então, pela lógica, né? Pela física, o ar quente sobe e o ar frio desce. E aí, sempre que você utilizar esse tipo de bomba, né? A água que está quente, ela sobe e a fria vem de cima dessa caixa aqui que vocês estão vendo que parece um cooler de carro, né? Um carburador, né? Um radiador. Mas E não aí é ele... umidade? Oi? Vai, Camille? Mas não é umidade? É, mas aí o que acontece? Ele é selado, então ele não deixa sair essa água. A única coisa que fica esquentando e esfriando é essa coisinha aqui que fica em contato com o processador. É uma chapa de aço, na verdade, que tem aqui na frente, é porque na foto não dá pra ver. Aí como dependendo do material, ele não pega, né, essa umidade, ele não congela e nem esquenta. Professor, Sim. Esquentar, esquenta, né? Diga. isso é como se fosse um sistema circulatório, né? Aí essas mangueiras é como se fossem as artérias, às vezes, sei lá. Aí não tem como sair, né, a água. Esse tipo de bomba, isso é o water cooler. Ele é um refrigeramento que acontece dessa forma mesmo. Ele fica circulando, ele fica trocando a água de lugar para ela não ficar sempre quente. Fica uma parte da água dentro dessa bomba. Eu não estou mais conseguindo mostrar aqui. Pronto. Aqui dentro tem água. E aí quando ela começa a esquentar, ele joga ela para cima. E aqui em cima, nesse radiador, tem um ventilador esfriando essa água. Aí quando ela está esfriando, ela vai descendo e aí vai tendo essa troca, né? Vai tendo essa circulação de água quente por água fria para poder manter sempre o processador frio e calculista, tá? Tô perguntando se o professor vai ensinar a montar um PC. Se a gente estivesse no momento presencial, sim. Na verdade, se a gente estivesse na escola, eu estaria nesse momento entregando para vocês as peças para vocês sentirem como é que elas são, mas vamos ficar apenas com o Botar um virtual. aparelhinho dentro. Oi? Botar um aparelhinho dentro aí. Water cooler? É? Quanto é um water cooler? É essa a pergunta? Não entendi. Essa aí mesmo. Pronto. Você encontra de vários valores. Você encontra de R$100 a 1.300. Aí o que muda é equipamento, marca, qualidade, durabilidade. E esse daqui é o básico, né? Esse aqui é o que você compra feito. Tem o que você pode fazer. E a aparência também, né, professor? É. E aí se tiver RGB, é claro que é melhor, né, cara? Se tiver luzes. Professor, Sim. no water cooler, tem algum momento que tem que trocar a água, sei lá? Pois é, no water cooler, esses que são selados, ele tem uma vida. Só que essa vida útil dele é de 4 a 5 anos para você trocar a água, né? Porque de tanto ficar esfriando, esquentando, vai evaporando alguma coisa, aí com o tempo a água vai diminuindo o volume, né? Vai se acabando, vai secando, vamos dizer assim. E aí você tem que ver quanto tempo é, de acordo com o que você comprou, quanto tempo é que ele tem de durabilidade, né? De vida útil. Então isso aí nunca chega a 100 graus, né? Porque se chegasse Não. a 100, a água evaporava. Não chega a 100, exatamente. Se ele chegar a 100, acontece isso, de água evaporar. E existem os outros tipos de water cooler, que são os case mold, né? Que você faz o próprio water, aí você... É só trocar a água, né? Não precisa trocar a bomba, porque eles são desmontáveis, né? Mas nesse caso aqui, que eles são selados, se um dia precisar trocar a água, você tem que trocar a bomba toda, né? Vamos seguir, né? Deu certo? Prof, Sim. Pode ser, Camille. um computador só é bom se ele for caro? Não. Mas, assim, pela lógica, pra ele ser caro, ele tem que ser bom. É que nem... olha, assim... Desculpa aí quem tem, tá? Mas é que nem você comparar um iPhone com um Xiaomi. Os dois melhores de cada um. O do Xiaomi, por ser mais barato, é pior. E o iPhone, por ser mais caro, ele é melhor. Os dois têm a mesma tecnologia. Aí o que muda é aquele conceito, né? Status, marca, um monte de coisa. Os componentes são praticamente os mesmos. No caso, bom e pior, depende do uso da pessoa, Exato. né? É nesse ponto que eu queria chegar, Gabriel. O que vai dizer se o computador ou se o equipamento é bom ou é ruim é se ele atende à sua necessidade. Tá? Se ele faz o que você quer, ele é ótimo. Eu não me vejo com um iPhone.
Só se um dia eu ganhar, mas comprar eu não compraria. Mas esse tipo de coisa. Somos dois. E é isso. Eu acho que eu respondi, porque senão eu vou entrar em polêmicas. Vamos lá. Memória RAM. Memória sapo, memória GIA. Não sei como é que ninguém quis fazer esse trocadilho. Memória RAM é aquela memória que armazena as coisas e os pássaros cantando. Espero que eles estejam saindo no microfone para criar aquela ambientalização. É o armazenamento que lida com as coisas que estão funcionando naquele exato momento. Ou seja, tudo que eu estou fazendo agora com vocês, mostrando aqui essa apresentação, com a câmera ligada, estando nas duas salas do Meet, quem está deixando isso daqui funcionando, né? Porque além de precisar ligar essas coisas através do processador, elas precisam ficar sendo armazenadas para estarem recebendo essas informações que vocês estão colocando no chat, a atualização de imagem, né? Tudo que está acontecendo de som, de vídeo, tem que ficar salvo em algum lugar. E aí, como é uma coisa temporária, né? Que você só está utilizando agora, quem armazena essas coisas é a memória RAM, que é o que a gente chama de memória volátil. É uma memória que ela não é permanente. Ela se apaga quando há uma queda de energia. Diga, Rafael. Falando em armazenamento, quando a gente apaga uma coisa, não vai para a nuvem, né? Tem como recuperar isso? Ou o senhor vai falar sobre isso com a gente? Quando você apaga, vai para a nuvem? Depende. Depende de como você salva as coisas. Por exemplo, no computador. Quando você apaga só dando delete, por padrão vai para a lixeira. Então tem como recuperar de lá. E mesmo você apagando da lixeira, existem programas para recuperar arquivos que foram deletados. Outro exemplo, se você usa um cartão de memória e fez várias fotos e aí no meio das fotos que você tirou, você não gostou de uma e foi apagar uma, só que em vez de apagar uma, apagou todas. Isso acontecia muito quando você tinha câmeras, né, só para isso. Em vez de apagar uma foto, você apagava todas. Tem como recuperar esses arquivos. Agora, quando é em nuvem, né, quando você salva algo na nuvem e deleta e quer recuperar, o processo é um pouco mais complicado, porque aí depende da empresa que você armazena. Se for o Google, você tem que entrar em contato com eles, dizer, olha, eu deletei um arquivo sem querer, como é que eu faço para recuperar de novo e tal. Aí eles têm um armazenamento lá sim também para as coisas que você deleta para tentar recuperar. Como é que eu sei disso? Porque eu sei. Vou dizer não, mas eu sei. Você sabe fazer ambos os casos? De resgatar na nuvem, não. Professor, Diga, Fernanda. qual a Professor, Ensinar pra nós, professor. Anderson, deixa eu só ouvir aqui a Fernanda, viu? Já. Pode dizer. Quando você apaga uma foto da sua galeria, por exemplo, no iPhone, todas as fotos Então é têm um interessante, quando backup a e gente vão pra apaga uma nuvem. porra, ela nunca some, Aí né? quando você apaga ela do Do seu iCloud. celular, onde é que ela fica armazenada? Pronto. Fernando, tu decora aí, não vai esquecer não, viu? Foi o Fernando, foi? Foi o Fernando que falou e agora foi a Fernanda. Não, a Fernanda foi aqui. Tem um Fernando na outra sala, tem? Tem? Tem. Eu já não sei. Porque eu acho que eu disse... Espera aí, Fernanda, que eu tô ouvindo a Fernanda. Eu acho que eu disse isso. Quando você armazena uma coisa no celular, dependendo do celular, se for o iPhone principalmente, a segurança dos dados é altíssima. Altíssima mesmo. Isso aí eu acho muito foda da Apple. Que ela realmente priva com a segurança. Ela tem esse cuidado com a segurança. Você deletar um arquivo, você só consegue recuperar se você entrar em contato e provar que é você que está procurando fazer aquilo e que aquele arquivo um dia foi seu. Eles não liberam os dados. E ainda é difícil você conseguir. Porque eles não têm acesso. É tudo através de boot, né? É através de processo. Então você tem que provar para a máquina que aquele arquivo era seu. Então assim, quando você apaga uma coisa que está no celular, independente do celular que for, você não consegue recuperar. Porque a criptografia é diferente. Pelo menos assim, diferente do que você consegue fazer no computador. Existem programas para fazer isso? Existem. Mas não são acessíveis. Porque se fosse assim, era muito fácil eu pegar o teu celular depois que tu formatou, ou então alguém que roubou um celular, pega o celular e recupera todas as coisas e vaza todos os nudes que você fez, alguma coisa que você tinha de informação e tinha acesso de volta. Então assim, esses programas que fazem isso em celular são muito restritos. Para você conseguir, você tem que comprovar alguma coisa. Comprovar que ou trabalha na Polícia Federal, ou que tem alguma empresa por trás de tudo isso e trabalha relacionado à segurança. Você não consegue, tipo assim, eu, usuário comum,
não consigo ter um programa para recuperar dados de celular. Agora, de computador com uma putaria maior, tá, tem vários programas para você recuperar coisas que você deleta. Aí só responder na Fernanda. Se você deletar do celular, tchau e benção. Tchau e benção. Não tem como trazer de volta. E ainda mais se for iPhone. E se você salvou, eu também não sei como é que funciona, né, o celular de vocês. Se você tem, por exemplo, aquela parceria do iCloud, quando é iPhone, tudo que você faz, a foto que você tirou agora, ela já está sendo enviada para a nuvem. Então ela fica armazenada lá como backup. Então você pode apagar do celular. E se tiver sincronizado, mesmo apagando o celular, vai estar salvo na nuvem, na sua conta, né, no seu login. Se for um Android, acontece a mesma coisa. Se você fizer o login e sincronizar as fotos que você tira com o seu Google Fotos, toda foto que você tira já fica salva automaticamente lá no Drive, né, no Google Fotos. E aí, assim, se você apagar do celular, acontece esse problema. Você não consegue recuperar, porque tem que quebrar um monte de coisa, destravar um monte de negócio, e essas coisas que destrava fazem o celular perder a garantia e talvez até deixem de funcionar. Né? Dá, mas pode dar ruim, e a chance de dar ruim é muito grande. Né? Eu acho que tinha um menino que ia perguntar uma coisa aqui no outro link e eu cortei. Eu não sei se nem ele sabe mais o que era a pergunta. Eu sei, professor. É a configuração do PC do professor. Ah, entendi. O meu é um Ryzen 5 3600. Aí tem uma 2060 e 32 GB de RAM, senão não aguenta estar essa ruma de coisa aberta e gravando a aula ao mesmo tempo. Caraca, 32 GB de RAM. É porque senão não aguenta, cara. Tá com o Meet aberto e gerenciando live aí pro povo, que quando tem aula dos outros quando tem as reuniões, o pessoal quer botar música e slide e pensa que é só apertar e o computador aguenta. Não aguenta, cara. Se for fazer no notebook não daria conta. Tem que ter muita memória RAM pra fazer essas coisas. O professor é brabo demais. É uma RTX 2060, né, sua? É. Uhum. É aquela de entrada beleza. da Bytes. A bichinha. Sei. Tá aqui. Então, quanto Pegando mais fogo memória aqui. RAM, melhor que funciona, né, professor? Quanto mais memória RAM é melhor que funciona. É mais coisas tu pode deixar aberta. E agora? Vou tirar um print aqui. Eu tô com duas Você salas do usa Meet SSD? aberta. Uso. Se eu não usar, não liga. Não liga hoje. Mas onde eu guardo as coisas não é no SSD. Vou falar sobre isso agora, porque senão não chega no HD. Não vai ser que nem a aula passada. Quanto mais memória, mais coisas abertas. Meu Deus do céu, o que a Emily tá fazendo aqui? Vou dar um cascudo nela. Agora eu tenho duas salas do Meet aberta, tenho um slide apresentando e tenho um programa aqui gravando e tenho o Meet gravando também. Só que esse aí não gera processamento na máquina porque quem grava é o próprio Google Meet, né? Não sou eu. Mas enquanto eu estou gravando aqui pelo Meet, eu também estou gravando em uma outra tela aqui pelo OBS. Né? Então, para mim conseguir fazer essa ruma de coisa ao mesmo tempo, haja memória RAM. Né? Então tem que ter uma mesa grande. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido que eu quero explicar para vocês o uso da memória RAM. Quanto mais memória RAM, não confundam com memória de armazenamento, quanto mais memória RAM, mais coisas eu consigo deixar funcionando, né? Dar acesso simultâneo. Diferente do que a gente vai ver agora em relação ao HD. Tá? Deixa só eu ver aqui o que, é que vocês estão comentando, porque eu acho que eu vi uma pergunta e não respondi. Roberto, eu jogo. Se tu quiser me carregar aí, nós joga aí. Um COD, um R6, dá pra jogar aí. É um código da Lua, professor. Eu jogo também, professor? Você joga Fortnite? Falta alguém pra me carregar no Fortnite, porque o Fortnite eu dou um tiro, os caras criam um castelo, eu não sei jogar aquela porra. Bora. Bora marcar pra nós jogar. Dá um Bora, tiro CS. e vai recarregar, quando tu vai ver não tem mais um cara, tem uma casa. Professor, mó Bora, bora. Vamos aqui Tá seguindo. dizendo. Pronto, agora chegamos aonde terminamos na aula anterior. Olha aí, é bom que hoje, como eu tô gravando tudo, se viu até como recapitulação e tudo para o conteúdo da prova. Tá? HD, hard disk, disco duro, disco rígido. Tá? O HD é diferente da memória RAM, é uma memória não volátil. Se vocês puderem armazenar isso e estiverem escrevendo, coloquem aí. Memória RAM é uma memória volátil e o HD é uma memória não volátil. Que achos isso quer dizer, professor? Memória volátil é aquela que se apaga quando há uma falta de energia ou quando você desliga o computador.
Cortou a energia, cortou a alimentação, ela se apaga. E a memória não volátil é a que não se apaga quando há uma queda de energia. Será que eu atendo o Wilker no meio da aula? Acho que não, né? Depois eu atendo o Wilker, né? E aí, para a gente poder compreender isso melhor, como é que funciona? Quando você armazena no seu computador, no celular também, né? Uma foto, uma música, um vídeo, um print. Quando você desliga o computador ou o celular, assim, descarregou. Não, vou desligar hoje para ter um sossego, porque eu não aguento mais essa notificação do Crescent de atividade. Eu não aguento. Faço um, aparece mais 3, parece que tá criando essa desgraça. Quando você desliga o computador ou o celular, e quando você liga de novo, aquelas coisas continuam lá ou se apagaram? Se apagaram. A foto que você tirou Professor. ontem, continua lá se você desligar o Continua celular? lá? Continua. Como é que eu Continua, depois? se não continuar, burrão. Professor, Oi, diga, No Rafael. HD, professor? Isso. tem o celular da minha irmã, né? Sim. Quando ele descarrega, tipo, tem umas pastas abertas, jogo e tal. A pasta, quando ele abre de novo, fica fechada. Aí, no meu aqui, eu tava jogando Free Fire, por exemplo, ele descarregou, quando eu liguei, ele ainda tava aberta lá a pasta e o jogo tava no mesmo canto. O que é isso aí? É um exemplo disso aí? É e não é, mas eu vou continuar aqui aí depois tu me diz se deu pra entender ou não. Se não, tu faz a pergunta de novo que eu tento explicar melhor. E vai que eu esqueça aqui o conteúdo. Só recapitulando a pergunta. Você tirou uma foto agora, tirou aqui a foto pra fazer a figurinha. Né? Hashtag figurinha. Vai fazer a figurinha. Capeta Se mesmo. agora seu celular descarregar, quando tu voltar, o print que tu tirou, continua lá salvo? Continua. Continua? Continua. Então quer dizer que essa informação... Sim. Quer dizer que essa Uma vez eu fui informação... Pode dizer, Carlos. Eu continuo, pode dizer. Uma vez eu fui tirar a foto um print da tela, eu consegui pegar a foto da tela desligando. Entendi. O maluco é ninja. Entendi. É porque tem um debuff, né? Tem um buffering. O tempo que ele desliga... Quando você desliga, ele não desliga naquela exata hora. Ele demora um pouquinho. Só pra poder continuar. Então quer dizer que se essa foto, se esse arquivo continua salvo, ele tem um armazenamento em uma memória não volátil. Ela não se exclui quando há falta de energia. Ou seja, ela está no HD ou, no caso do celular, está em um chip de memória. Parece muito com um cartão de memória. Que é o que a gente chama de flash disk, né? É o tipo de memória que você armazena em SSDs, né? Que é uma memória flash e não usa esse disco de metal. Então, só para recapitular e explicar melhor. Resumindo, né, a resposta. Toda memória não volátil não apaga os dados quando há uma falta de energia. Quando o computador se desliga. Aí só para poder recapitular aqui o que eu estava dizendo antes. Você tirou esse print da tela da reunião agora. Você está aqui agora no Meet. Fez o print da figurinha. Seu celular descarregou. O que é que continua salvo? O print. E a reunião está aberta quando você ligar de novo? Não. Por que ela não está aberta? Porque quando você abre uma coisa, ela está na memória RAM. Certo? E aí, como tem essa perca, né, de memória, esse lapso temporal, por causa da falta de energia, ela esquece o que estava aberto. Ela diz assim, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Será que eu estou em Alagoinha? E aí ela não sabe mais o que é que tinha. E ela só inicializa o celular sem os aplicativos funcionando. Porque tudo que você está fazendo agora está na memória RAM. E aí essa é a diferença. Tá? Se você guarda e não se apaga, quando você liga o computador ou o celular de novo, está na memória volátil. Ou melhor, não volátil, né? No HD. E quando você desliga o celular ou o computador e tinha alguma coisa aberta, quando você ligou de novo estava fechado, né? Não estava mais aberto, quer dizer que estava na memória RAM. Alguém ia perguntar alguma coisa e eu cortei também. Vai, eu vou fazer o curso da Tramontina, cara. Corte rápido. Tô quase o Faustão, né? E aí, só para explicar, os tipos de HD. Existem HDs. Né? HD é essa coisa que armazena e não se apaga, tá? Só se você for lá e deletar. Aí sim, se você clicar em delete, apaga.
E aí esse HD tem os tipos. O mais comum e o mais seguro é o HD no estilo disco rígido, que é exatamente esse significado do nome HD. Hard disk. Duro disco. Aí tira, né? Disco rígido. Tá bom? E é esse CD de metal, como se fosse tipo um LP, um vinil. Não sei se vocês já viram a radiola. Mas se não viram, é muito parecido. Ele tem uma agulha. Deixa eu só ligar aqui o laser. Você vê que ele tem aqui tipo um sistema de uma vitrola, né? Que é um leitor óptico. Tem um laserzinho aqui. Ele faz tanto a gravação como a leitura das informações que estão nesse disco de metal aqui. Ele vai girando que nem um CD. Já viram CD? Já viram CD? Vocês já? CD? Pois é. Do mesmo jeito. Só que em vez de ser de baixo para cima, é de cima para baixo que ele faz a leitura. Né? E aí esse disco de metal, ele é de metal porque é para aumentar a durabilidade. Então, para isso daqui apagar alguma coisa, tem que ser uma pancada muito grande enquanto estiver ligado. Ou que você tenha realmente deletado alguma coisa. Deixa eu ver o que você... João Pedro, tem sim como recuperar a memória do HD, viu? O bom do HD nesse estilo aqui, né, disco, é que se você tinha um computador e o HD deu pau, né, não tá mais funcionando o HD do computador, se você não fizer mais nada com ele e levar para alguém que saiba o que tá fazendo, ele consegue recuperar tudo. Até os atalhos dos programas que tava lá, ele consegue recuperar tudo. Porque o que é que ele faz? Ele pega esse disco e coloca em outro que tá funcionando. Aí ele faz esse transplante, né, de unidade de memória para outro. E aí ele funciona normal. Porque tudo que ele salva nesse disco de metal. Como se fosse um CD mesmo, que nem um vinil. Nem um vinil, tá? Então, tem uma foto aqui melhor, eu acho. Tem. Então ele é exatamente assim. Tem esse leitor óptico. E essa parte aqui metálica que é o disco de armazenamento. Uma bitola zona de aço. Ele faz a leitura e o armazenamento dos arquivos. É aí que ficam as fotos, as músicas, os vídeos, os textos, todas as coisas que você guarda, né, que você clica em salvar ou em baixar, ficam aqui, no HD. Isso no computador. Num celular é um pouquinho diferente. Mas o conceito se aplica da mesma forma. E aí aqui mais fotos, para vocês entenderem um pouco mais. Né? Aqui é o HD sem a agulha, desse lado esquerdo, né? Só o armazenamento. Você vê que ele tem aqui um negócio aí, né? Um disquinho de metal. E na direita ele em pé para você ver como é que funciona, né? Essa agulhazinha fica fazendo a leitura como se fosse tipo um limpador, né? De para-brisa. Limpador de... Professor, o HD tem mais ou menos que tamanho? Um HD desse estilo. Vou pegar aqui, peraí. Aqui na minha cataria. Calma. Calma. 1 minute. Pronto. Um HD destes que aí está. Vou aqui botar, como diria Alan Zoca, tela full. Tem esse tamanho. Esse HD que está aí na tela. Tamanhozinho aqui. Tá. 15 centímetros. E 3,5 de altura. Eu pensei que o tamanho que ela tava falando era armazenamento. Ah, tamanho, eu pensei que era o tamanho físico. Tamanho de armazenamento. Mas armazenamento eu chego lá. Quer dizer, o tanto de coisa que pode guardar, né? Já que eu chego lá. Tem esse tipo de HD, que é para computador. E tem um dos mesmos, só que para notebook, né? Menorzinho. Mas é a mesma estrutura. Tem um disco de metal dentro, desse daqui, Professor, pequenininho. isso fica dentro do computador? Isso. Esse menorzinho é de notebook. Notebook, PlayStation, Xbox. Que tem HD. É esse tipo de HD aqui. HD de notebook. Pequenininho assim. Eu jurava que era bem pequenininho. É, mas ele é pequeno. Tem 8 centímetros e alguma coisa. Esse daqui que ele é um pouquinho maior. Tem 15. Celular, professor. Oi? Qual o tamanho? No celular, é tipo um cartão de memória. É porque não é um cartão, é um chip. É um chip de memória. Que eu não consigo mostrar pra vocês aqui, mas ele é um circuito.
Ele parece muito... Deixa eu ver se tem uma foto aqui de uma placa. Pronto. Parece muito com isso daqui que você vê na memória RAM. Você tá vendo bem aqui embaixo, nessa verde, que tem uns negocinho preto, né? Aí eu não tô mostrando, burro pra caralho. Deus. Ó, nessa memória aqui tem esses negocinho preto. É como se fosse isso, a unidade de memória do celular. É só um chip. Um chip de memória. Eu já vi, ele é bem maior do que um cartão de memória. Isso. Ele é assim, quase o tamanho de uma moedinha, de uma moeda de R$1. E aí o único problema dele é que se você chegar um dia a queimar, já era. Ele é colado na placa, né? Ele é soldado, fixado na placa. Então se der ruim, deu ruim mesmo. Professor, eu já vi um HD desse daí, só que ele era o HD externo. Pronto, aí o mesmo Qual é a conceito. diferença? A única diferença de um HD desses... Deixa eu voltar aqui pra câmera. A única diferença de um HD desses para um HD externo é porque dentro do externo tem um HD desses. Só pra vocês saberem. Então, um HD externo que você compra, ele é um HD desses daqui, ó, de notebook. Por isso que eu achei diferente. Aí a única diferença... Vou pegar aqui, carcaça. Esse daqui, ó, é um HD externo que eu desmontei pra isso, pra mostrar pra vocês. HD externo. E ele dentro tem um HD desses normais. De notebook. Certo? Então a única coisa que muda em relação ao HD externo é que ele tem um case, né? Ele é mais bonitinho, é protegido, né? Dependendo da marca, temos que ter uma proteção contra impacto, uma ruma de coisa, de frescura. Tal. Mas por dentro, esse pequenininho aqui é igualzinho esse daqui. Esse pequeno é igualzinho esse que tá aí. Oxe, meu Deus, eu não tô mostrando o slide, burro. Esse pequenininho aqui é igualzinho esse grande aí da tela do slide. É igual. A única diferença é o tamanho, que é reduzido. Professor, tudinho tem esse disco de ferro aí dentro, é? Aí dentro não. Oxe. São diferentes, tá? Existem HDs diferentes. Esses que são HDs, tem o de 3.5, que é esse bolachudo aqui, do tamanho de uma rapadura de 1,50, que agora não é mais 1,50, é R$10 quase. Rapadura dessas. E tem um HD de 2.5, que é HD para notebook e consoles de videogame, que é aquele pequenininho que eu acabei de mostrar e já guardei aqui, não sei se eu guardei. Professor, mas é esse pequenininho. Sim. O HD de notebook, o pessoal diz que não pode levar, tipo assim, carregar ele correndo, porque senão arranha o disco. Pronto. Anderson, é exatamente isso que acontece com o notebook, né, cara? Mas eu vou explicar sobre isso já já. Esse tipo de memória aqui, de armazenamento, ele salva coisas nesse disco de metal. E aí, que nem eu falei pra vocês, é que nem um CD, é que nem uma radiola. Como é que a radiola funciona? Tem aquele CD, né, aquele disco de vinil preto, e uma agulha lendo as informações que estão naquele disco. Aqui é da mesma forma, né? Só que em vez de ser uma agulha, é um laser. Mas tem esse braço mecânico aqui, se vocês puderem observar. Vou mudar aqui a foto, pra ficar melhor de ver. Esse braço mecânico aqui bem embaixo do disco. Ele é articulado. Eu tenho um HD desmontado, mas acho que eu deixei lá na escola. Por esse tempo de cola, eu não sei nem onde é que ele tá, mas acho que tá lá na escola. E aí... eu vi uma palavra aqui estranha, eu pensei que era outra coisa, Camila. Ainda bem que era só sobre a memória que você estava falando. E aí, dentro dessa informação que ele armazena aqui, tudo que ele faz para encontrar e para gravar é através desse laser. Aí tem um grande risco e um grande problema. Quando você tá com o computador ligado e esse computador tem um HD, né, um disco rígido, né, assim, que nem tá aí na imagem, se tiver algum impacto, alguma pancada, se você desligar ele de uma vez, assim, você tá usando o notebook e do nada ele descarregou, pode dar ruim. Por que pode dar ruim? Porque se você observar, esse braço mecânico aí, nessa foto ele tá guardado, né, ele tá recolhido. Mas quando ele está em uso, né, quando você está usando o HD, a primeira coisa que você nota num computador, por exemplo, é uma vibração. Essa vibração é o disco girando. É ele que faz o barulho do computador, é esse disco girando. Fora o cooler, né? Claro, fora os ventiladores. Então, quando você liga a máquina, né, quando você liga o computador, ele faz esse braçozinho, vem para cima do disco, né, ele vem para cima dessa parte. Quem está aqui nessa foto aqui de cima. Aqui. Ele vem aqui para cima. E começa a gravar os dados, né? Ou a ler os dados. E se você desliga o computador, ou se você bate nele, ou no notebook, esse braço, ele vibra também. E aí ele pode encostar no disco.
E aí se ele encostar no disco, ele arranha. Se arranhar o disco é que nem um CD. Estraga a leitura. Então pode perder as informações, pode perder o arquivo, pode não abrir mais direito o programa. Aí o que acontece muito com o notebook, que é o maior problema de notebook é esse. Você tem o hábito, né, porque te disseram que o notebook é um equipamento portátil. Você pode ir com ele para onde você quiser. Isso é verdade. Com o notebook, você pode ir com ele para onde você quiser. Porém, desligado, tá? Porque ligado, você tem que usar o notebook que nem um computador de mesa. Parado. Porque o que é que tem dentro dele? Disco desses. Se você está usando um programa, fazendo alguma coisa no notebook, e você está se movimentando, andando, ou fazendo alguma coisa com ele, ligado, esse HD começa a vibrar e essa agulha começa a encostar no disco. Então ele pode danificar. Pode ser que com o passar do tempo, aquele programa que você estava usando enquanto estava andando com o notebook por aí, ele para de funcionar, comece a dar erro, não abra mais. Se você desligar o computador de forma errada, pode ser que o leitor do disco não tenha tempo de voltar, né, de recolher o braço. E aí, na hora de descansar, né, porque ele tem um descanso, ele vem para cá, ó. Por exemplo, aqui ele está aqui. E aí, ele, quando se desliga, ele se recolhe aqui nessa parte para não bater no disco. Se você desligar de uma vez o computador, pode ser que esse braço perca a energia e aí ele gruda de verdade nesse disco. E aí já era, cara. Se ele rodar com ele aqui grudado nele, ele quebra o braço e o braço do leitor e já era HD. Então você, além de perder o HD, é claro que vai perder o que é mais importante, são as informações que estão dentro dele. Então assim, essa questão do notebook é um cuidado que a gente vai falar mais à frente quando eu for falar sobre prevenção, sobre problemas, sobre manutenção de computadores, tá? Que é só no próximo período. E aí, para a gente poder concluir essa parte do HD, existem 3 tipos de HD, né, praticamente. São esses que estão na imagem, né? O disco rígido, que é esse que tem essa unidade aí, que é tipo um CD, que roda, que gira, rodando, né? E tem as unidades flash, que armazenam as informações em chips. E aí tem o SSD. Não sei se dá pra ver, deixa eu voltar aqui pra câmera full. Tem que criar uns atalhos aqui pra mim só apertar e vir pra cá, sem precisar clicar. Esse é um HD de notebook, né? Um HD estilo HD, disco rígido. E esse daqui é um SSD. E é um HD igual, ó, do mesmo tamanho, ó, mesmo tamanho. Os dois têm o mesmo tamanho. Não sei se dá pra ver o mesmo tamanho, os dois, ó, são iguais. A única diferença, fora o preço, é que esse, que é um SSD, ele não guarda as informações que nem esse, porque esse daqui ele guarda num disco. Então é que nem aquelas fotos que eu mostrei anteriormente. Esse daqui ele guarda as informações em uma memória, que nem um cartão de memória. Vamos entender assim. Só que em vez de ser um cartão que você tira, ele é um cartão grudado. É um chip de memória que fica fixado na placa desse HD tipo SSD. E aí o NVMe, que é uma coisa que... Peraí. Aqui para mostrar a vocês. Vou achar. E esse outro que está aí à frente, deixa eu mudar aqui de lâmina para ficar melhor. E mas é importante primeiro eu mostrar para vocês o slide, né? Pronto. Tipos de HD. Existem esses 3 aí, tá? Que é o disco rígido, esse que eu acabei de mostrar, o SSD, ele pode ser tanto dessa forma que eu mostrei para vocês aqui nessa fotinha, como pode ser assim também, ó. Agora deixa eu voltar aqui para a câmera full. Enquanto ele pode ser assim também. Esse jeitinho aqui, não sei se dá pra ver bem porque a câmera não tá com foco automático, né? Mas eu tô com preguiça de ir lá na frente e ajeitar o foco. Assim, um negocinho, um chipzinho que nem vocês estão vendo aqui nessa foto. Igual esse daqui. Só que sem o adesivo, igual esse do meio. Esse daqui é uma unidade de memória. Meu Deus, eu não tô mostrando o slide. Burrão. É igualzinho esse que vocês estão vendo na foto do meio. E é um SSD para barramentos M2. E aí é uma novela que eu não vou explicar.
E aí depois vocês perguntem a Lumena que ela Professor, diz. esse do meio são dois diferentes, né? São porque, na verdade, os dois são SSDs, mas são diferentes. Tem a conexão. De memória. Deixa eu só tentar explicar, né? Pra ficar mais fácil, é verdade. Esse da esquerda, que é o primeiro, cuidado que isso aqui é pergunta pra prova, viu? Não que ela esteja na prova, não que seja a terceira questão e o item correto seja o C. Mas vai que tá na prova, né? Dentre esses três tipos, todos eles são HD. Todos eles armazenam informações e são não voláteis, ou seja, não se apagam as informações quando a energia acaba. Ednardo, sim, o SSD ele tem sim a mesma capacidade de armazenamento do que um HD normal. A única diferença é o preço. O preço que você paga em um HD desses de 500 GB é R$120. Em um SSD com o mesmo tanto de memória, de 500 GB também, você paga R$500. É quase que R$1 por giga, né? Um SSD. É mais caro. Por que é mais caro? Porque é mais difícil de fazer. E ele é mais prático, né? Porque se você... Sem falar que o SSD... O SSD tem vários... Tem um problema sério o SSD, mas ele tem várias vantagens. Que você pode usar, por exemplo, um notebook, se tiver um SSD, sem medo de ser feliz andando. Porque ele não tem disco. Então não vai arranhar, não vai dar problema. Né? Diferente desse. Se você tem um disco rígido, se você for usar um notebook andando, dançando, vai dar ruim. Qual é o melhor desses aí? Aí é o que você vai dizer. O que é que você precisa? Você precisa de velocidade ou de armazenamento? Você precisa de espaço para guardar cacareco, o ideal é um HD. Um HD, porque ele é mais barato e cabe mais coisa por um preço menor. Por exemplo, um HD de 1 TB, você compra um HD de 1 TB por R$400, um bom HD de 1 TB. 1 TB são 1.200 GB. Não sei nem se você sabe fazer essa conta. 1.200 GB, é coisa pra caramba. E um SSD... Dá quantos megabytes, professor? Ao todo. Mega? Vixe. 1.200 GB dividido por 1.600... É muita coisa, não vou saber dizer não. Vou fazer uma conta aí, multiplica. Agora vai cair byte. E aí, dentro desse conceito de SSD, o que é que muda? O SSD ele é mais rápido, porque ele não precisa esperar um disco girar e a agulha procurar a informação no disco para poder encontrar o que está salvo. No SSD, como é só um circuito, ele já sabe exatamente onde é que a informação ou o arquivo está e ele já abre imediatamente. Mas o problema é, quanto maior for o armazenamento do SSD, mais caro ele é. Então, por exemplo, esses dois HDs aqui, eles foram do mesmo preço. Foi 150. Esse daqui é de 500 GB. Esse daqui é 100 GB. Né? Não cabe nada praticamente. Só cabe o Windows e uns 4 ou 5 programas. Depois disso não cabe mais nada dentro. Então assim, depende do que você quer. Se você quer armazenamento, se você quer guardar muita coisa, é mais barato um HD. E é mais seguro um HD. Vou explicar por quê. Agora se você quer velocidade, portabilidade e você quer ostentar, SSD, tá? Agora, qual é a maior desvantagem? O SSD ele é ótimo, tá, pessoas? Em relação a um HD desses, ele é melhor em tudo. Em tudo. Não esquenta, é mais rápido, é mais fácil de encontrar os arquivos, né? Então ele traz uma agilidade maior. Só que ele tem uma grande desvantagem. E essa que eu vou explicar para vocês, que também está em uma das questões da prova. Qual é a maior desvantagem em relação a isso? Um SSD, se ele der problema, é só chorar. E não tem como recuperar nada se der algum problema no SSD. Se queimar um circuito desses, se der um mau contato, se tiver alguma coisa, ele deixa de funcionar 100%. Agora, se for um HD desse estilo mecânico, né, um HD, o rígido, se ele der algum problema, você consegue trocar uma peça que deu problema, substituir ou levar para outro HD e salvar as informações que estão aqui dentro. Certo? Então, assim, tem essa vantagem em relação à segurança. Então, só para vocês saberem, se vocês querem confiabilidade, segurança para guardar suas informações, escolham HDs. Se vocês querem velocidade, SSD. Tá? Professor, dúvida aqui no chat. Qual é o melhor HD? Já, Fernanda. Deixa eu só ouvir a Fernanda logo que eu respondo as duas perguntas. Pode dizer, Fernanda. Caso eu queira, por exemplo, em algum país que a moeda seja mais desvalorizada, tipo Paraguai,
e comprar um SSD que Era? é mais caro aqui, mas que lá seria mais barato, ele daria problema mais rápido ou não? Certo. Aí vai dar pra responder a pergunta de vocês dois com uma coisa só. Né? Porque me perguntou qual HD que é melhor. Agora, assim, se for um quesito marca, não sei quem foi que perguntou, Anderson, se foi alguém que colocou no chat, porque subiu aqui muito rápido. Mas no quesito marca, HDs bons são SanDisk, Kingston, Western, Seagate. Então são essas marcas que você encontra aí, tá? É muito difícil ter um HD ruim dessas marcas que você encontra por aí. Porque se ela for ruim, ela não dura. Porque HD é uma coisa que dificilmente você vai encontrar um HD ruim. Você pode encontrar HD com funcionalidades mais lentas. Então o problema não é a marca, é porque você escolheu um HD de menor velocidade. Tem que ter esse cuidado também. Aí agora respondendo aqui a Fernanda, quase que da mesma forma, né? Em relação ao armazenar, é você comprar um SSD de 1 TB, por exemplo, você vai dar quase que R$ 1.000 em um SSD de 1 TB. E é o espaço que eu estou comentando, né? De 1.200 GB. Um SSD de 1 TB vai ser sim ótimo, porque você vai conseguir guardar as informações todas lá. Vai ser rápido, vai ser maravilhoso. Mas aí tem um problema no SSD, que é igualzinho a um problema que existe em baterias. E aí é isso que faz o seu celular começar a travar ou não do nada, tá? Aí eu já vou responder isso também que vocês me perguntaram. Existe uma vida útil. Existe um tempo de leitura. Então, um SSD, ele é que nem a bateria. Não sei se vocês já ouviram falar em ciclos de bateria, né? O ciclo da bateria. Você tem, por exemplo, só um exemplo, 1000 ciclos de recarga. Quer dizer que todas as vezes que a bateria do seu celular chegar a 100 e descarregar totalmente, foi um ciclo. E aí, sempre que isso acontecer, seu celular ir de 0 a 100, né, da bateria, 1000 vezes, quer dizer que está na hora de trocar a bateria. Isso é um exemplo, tá? Não é 1000 não, é outro número. E o SSD é do mesmo jeito, ele tem um limite de leitura e gravação. E aí depende da marca, depende do modelo. Por exemplo, ele tem, você tem um limite de 15 TB de leitura ou de gravação de arquivo. Então, quando ele começar a passar desse limite, ele vai começando a degradar, ele vai começando a se fragmentar, ele vai começando a perder espaço, vida útil. Quer dizer que ele vai queimar? Não. Quer dizer que ele vai ficar mais lento, vai perder espaço na memória. Mas isso demora muito tempo, tá? Um SSD para começar a ficar ruim, você tem que salvar coisa e apagar. Porque o que faz a vida útil, né, fazer esse ciclo é você gravar a informação e apagar. Se você está só gravando, não tem problema nenhum. O que estraga, né, vamos dizer assim, o que estraga essa vida é você colocar a informação, tirar, colocar uma nova, tirar, colocar uma nova, tirar. É que nem você pegar uma folha. Amassa, desamassa. Amassa, desamassa. Amassa, desamassa. Amassa, desamassa, ela vai ficando mais fina, vai ficando mais frágil e uma hora o papel rasga. Né? Esse tipo de coisa. Professor, sim. Eu tava vendo uns vídeos no YouTube de como, né, deixar a bateria durar mais e tudo. E aí o cara citou esse ciclo e ele disse que tipo, menos gasto possível de ciclo seria o 80% da bateria, chegar a 80% e tirar. Uhum. Porque isso aí é uma coisa que eu não ia comentar com vocês por causa disso, mas o que é que aumenta a vida útil do seu celular, né, da bateria do celular? É nunca deixar ele carregar até 100% e nunca deixar descarregar mais do que 15%. Chegou em 15%, coloca para carregar. Chegou em 80%, tira do carregador. É para prolongar esse ciclo de vida útil. Porque é como eu falei para vocês, quanto mais tempo, quanto mais vezes, né, ele chegar de 0 a 100, ele vai contar um ciclo. Mas é claro que ela vai complementar. Por exemplo, hoje eu descarreguei 60% da bateria, ficou só 40%, e amanhã eu descarreguei só 40%. Então, somando de hoje com o de ontem, deu 100%. Então, assim, demora mais tempo, mas ele continua contando os ciclos, independente de quantas vezes você coloca ou tira da tomada. É porque antes tinha um problema muito grande com as memórias de bateria, era que esse vício, né? Se você deixasse a bateria carregando só 15 minutos, ela só durava 15 minutos. Se você deixasse carregando 3 horas, ela durava 3 horas. Era mais ou menos assim.
Por favor, o que é esse NVMe/M2? Pronto, aí para completar aqui o nosso conceito, o NVMe e o M2, que são essa última imagem aqui, são tipos de SSD. Então é a mesma coisa do SSD que está aqui no meio, tá? A única diferença é o formato, né? Porque um é uma caixinha e o outro é um chip. E é claro que como eles são diferentes no formato, também são diferentes as conexões. Ou seja, esse daqui, que eu tô com ele na mão, você liga ele com cabos, né? Você precisa de uns cabos para ligar na placa. E esses outros que são chips, você já liga direto. Chips, parece até que eu tô falando de batatinha, né? Comida. São esses circuitos integrados, né? De silício. Melhorei. Eles são conectados direto na placa. Então a diferença é que existem, não sei se está dando para entender, mas é do último que eu tô falando, tá? Também são SSDs, porque não usam disco, né? São SSDs que utilizam conexões na placa-mãe. E aí essas conexões podem ser uma conexão NVMe ou uma conexão M2. Você tem um computador com isso e você quer trocar o SSD da sua máquina, você tem que saber se a conexão dele é NVMe ou M2. Talvez eu não esteja explicando isso muito bem, mas é uma coisa só para realmente vocês saberem. Né? Isso aqui eu não vou cobrar agora. É mais conhecimento de mundo. Para quando vocês um dia precisarem aí no campo de estágio ou alguma coisa do tipo. Quando forem fazer uma troca de componente no computador de vocês, vocês saberem o que cada coisa faz. Diga, Laís. Esse NVMe, ele é usado... NVMe, né? Uhum. Ele é usado mais aonde? Você encontra ele mais em computadores e notebooks de última geração. Porque eles são muito mais rápidos do que um SSD desse. Então é como se fosse assim. É como se fosse um SSD 2.0, né? Uma versão melhorada. Ele não precisa de cabo. Ele é mais rápido. E o M2, entre NVMe e M2, as velocidades são muito parecidas. Né? Mas a conexão NVMe ela é mais rápida do que a conexão M2. Eu estou falando de conexão, tá? O SSD é o mesmo. É a mesma coisa. Mas aí você tem que ver qual é o que é compatível com NVMe e qual que é o compatível com M2. Mas, de forma geral, assim, só para poder deixar também claro para vocês, o que é mais rápido é o NVMe. Infelizmente é o mais caro. E aí, nesse caso, ele é mais caro e é melhor, tá? Porque é uma tecnologia diferente. Fica, Larissa. Quantos teras tem 1 gigabyte? Na verdade, é o contrário. A unidade de medida na informática, ela começa assim. Começa em bit, aí vai byte, mega, giga e tera. Então, o tera é maior do que 1 giga. Certo? Então, assim, para responder a tua pergunta, tinha que ser assim. Quantos teras... Ou melhor, quantos gigas é 1 tera? Certo? Mais ou menos isso. Porque, trazendo para a unidade de medida, é como se giga fosse centímetro e tera fosse metro. Certo? Tera é uma unidade maior. E aí tem o tera, tem o tetra, tem o flopa, tem o hexa. Aí tem muita coisa. Vai longe esse negócio de armazenamento e unidade de medida dentro da informática. E aí, meu povo, para a gente poder terminar esse conceito, eu tenho aqui um treinamento, porque é o exercício que nós iremos resolver e entregar até a próxima quarta-feira. Pois é, atividade de informática. Vamos treinar. Depois de todas essas besteiras que eu falei hoje... Sabia que tava fácil demais. Vamos para o treinamento. Treinamento Jedi. Jedi é o que você lê, mas na verdade é Jedi. Pessoal, vamos lá, hein? Atenção, é agora. Olha a hora. Deixa eu ver a hora. Alô! É agora. Observemos essa imagem. Aqui eu tenho um anúncio. É a seguinte coisa, pessoas, atenção para isso porque é um spoiler da prova, tá? Spoiler da prova. PC Gamer i7 mais RX 550 4 GB seminovo AC cartão. Que anchos isso quer dizer? Quando você vê uma coisa dessa, você diz assim, meu Deus, que viagem é essa? Professor, é meu sonho, na moral, professor. Quando você vê essas informações, ele já está dizendo coisas referentes a isso daqui, ó. Referentes a placa-mãe,
processador, memória e armazenamento, tá? Sempre que você vê um anúncio de computador, as primeiras coisas que eles colocam como anúncio é o que é que ele tem de melhor. Então, nesse caso aqui, ele tem um i7. O que é esse i7? Na maioria das vezes dos anúncios, isso aqui você tem que ver mais vezes, né, para poder entender. Mas na maioria das vezes dos anúncios, quase não sai, a primeira informação que ele coloca é da coisa mais importante. O que é mais importante no computador? O que é o mais importante? O que é de mais importante? Eu ouvi... Placa-mãe, professor. O que é mais importante? O que é que gerencia tudo? O que é que faz tudo? Exato. Isso. Processador. Porque assim, a placa-mãe não precisa ser a melhor. Ela só precisa ter as conexões. Agora, o processador tem que ser bom, cara, porque ele vai gerenciar tudo. Então, como ele é a peça mais importante, ele é que dá o nome ao computador. A primeira informação, na maioria das vezes, né? Eu não vou dizer sempre, porque vai que tem um doido que faz um anúncio diferente, mas o padrão é esse. A primeira informação é o processador. Depois, é se ele tem ou não placa de vídeo. Se tiver, ele coloca. Porque placa de vídeo tem muita gente que procura, né? Que é um PC gamer, né, cara? Tem que rodar jogo. Então, para rodar jogo, tem que ter um processamento dedicado para vídeo, que é uma coisa que eu nem falei e nem quero falar, que é para não esticar a baladeira. E aí, a outra coisa é a quantidade de memória, não de armazenamento, mas sim de memória RAM, que ou seja, é o tanto de coisas que ele consegue fazer ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, desse anúncio, a gente tem um computador com uma placa de vídeo RX 550 e uma memória RAM de 4 GB, ou seja, 4 GB. 4 GB atualmente é o mínimo que um celular tem, né? O celular da atualidade aí de 2019 para cá, acho que todo celular tem 4 GB de memória RAM. Então aqui, só resumindo, né? Ele tem um processador dito, né, chamado i7, uma placa de vídeo RX 550, 4 GB de RAM e é seminovo e tem AC cartão, ou seja, entradas para cartão. Vou trazer aqui outra imagem para poder ilustrar melhor essa nossa dúvida. Tá? Tem aqui outro anúncio de outro computador. Vamos aqui. Olha aí que barato, cara. R$ 2.400 a oferta. Computador Aoion LG Intel Celeron N4100. Essa primeira informação aqui é o processador. Se você procurar no Google por esse nome aqui, ó, Intel Celeron N4100, vai dizer que é um processador da marca Intel. Já digo logo que esse processador é uma merda. Uma merda. Uma calculadora processa melhor. Memória de 4 GB e outra de 500. Aí você vê, meu Deus, tem 2 vezes GB. Por quê? 4 GB é a unidade menor. E a memória... Qual é a memória? Nesse RAM. caso, memória... Memória RAM. Isso, memória RAM. Eu tava esperando todo mundo responder. Ih. Memória sapo. Memória RAM. Ou seja, você tem 4 GB de memória RAM para encher de cacareca aberto. Ou seja, 4 GB não é quase nada atualmente. 4 GB, se você abrir o YouTube, deixar um vídeo tocando, se você abrir outra aba para fazer uma pesquisa em outro vídeo e quiser fazer uma pesquisa ou editar um texto ou sei lá, fazer... Não sei quem é que vê vídeo e ouvir música, mas vai que você quer ouvir música enquanto tá vendo um vídeo, o computador vai travar, cara. Não vai aguentar não. Porque só em abrir o Chrome ele já puxa mais de 3 GB. Tem 2 GB de RAM. É porque, assim, por um celular é diferente, porque tem o tamanho da tela, né? E aí, como a tela é menor, consome menos memória, né? Mas 4 GB de memória para um computador na atualidade, você tem que ter muita paciência. Você tem que ser uma pessoa muito paciente para esperar o tempo dele. Ele vai fazer as coisas na hora que ele quiser, não é na hora que você vai querer, não. Ele vai demorar para trocar de uma coisa para outra. Oi? Professor, a mãe quer comprar um positivo para mim, professor. Não vou querer, não. Depende, se não for positivo para coronga, pega. Se for para coronga, não pega, não. Positivo. 4 GB. Se eu tivesse 4 GB no meu computador agora, eu não conseguiria estar fazendo o que eu estou fazendo. Ter 2 abas do Meet e apresentar o slide. Não conseguiria. Ia dar ruim. Com certeza, na hora que eu fizesse isso daqui, para trocar de slide, ia travar. Ia demorar para mudar de slide.
né? E aí, só pra voltar. E aí, mais à frente tem 500 GB. O que são esses 500 GB? Já que eu deixei o Marcelo falar. 500 GB é referente ao quê? A que memória? Memória externa? Exato. O HD foi Memória interna, né? Não? É a memória interna, a memória de armazenamento, a memória do HD. Ou seja, ele tem 500 GB de HD. Tá? Então você pode encher de cacareco, música, vídeo, foto, texto, trabalhos, TDs, slides em 500 GB. Tá? Aí aqui o que ele está dizendo é a tela que é de 21.5 polegadas e tem um Windows 10. Vocês sabem o que é um All-in-One, pessoas? Um All-in-One é o computador tudo em um. All-in-One. É isso. Do inglês, tudo em um. Ou seja, ele é uma tela e tem tudo nela. Leitor de CD, entrada para pendrive, conexão para internet. É que nem um notebook. Só que é um notebook sem teclado, é só tela. Tá? E aí, para poder terminar, eu tenho outra imagem. Mais uma. Vamos lá. Por que Celeron é ruim? Não é porque esse Celeron é ruim, é porque esse Celeron é ruim. Esse daqui, que é o 4100, ele é de quarta geração. Quarta geração é 2004? 2005, 2006, eu acho esse daqui. Então, assim, é velho, né? Para as coisas de agora, ele não aguenta. Não aguenta. Dá conta, não. Então, como saber se ele é velho ou não? Tem que ver, tem que pesquisar. Tem que procurar. É o modelo N4100. Aí vai procurar no Google e ver se ele é desse ano ou de qual ano ele é. Se você colocar só o nome do processador, ele vai dizer qual é o ano que ele foi fabricado. Aí, aproveitando só essa pergunta, por exemplo, aqui, ó. Nessa pergunta. PC Gamer com um processador i7. Que i7 é? Então é assim, tem coisas que você tem que saber se realmente vale a pena. Porque tem cara sabido, né, cara? Bota aqui dizendo que é i7. Aí vai que é um i7 de primeira geração, que é dos anos 2000. É a primeira geração. Aí dá não, né? Aí dá não. pode ser o i7 que for, que ele não vai dar conta de abrir nem o Word. Né? Aí vamos só pra gente poder terminar aqui a imagem. Nesse outro anúncio de outro site, tem aqui um PC Gamer Free Fire Leader. Ele tem um 2200G. O que é esse 2200G, pessoas? 2200G Pro. O que é isso? Diga. Pela lógica... Não, processador. Esse 2200G se refere ao processador. Então, assim, de anúncio para anúncio muda o jeito que mostra, mas a primeira informação é sempre do processador, tá? Então, decorem isso, porque na atividade de logo menos, vai estar lá. Onde é que é o processador? Que processador é esse? Aí você vai ver no anúncio que está lá na atividade. Tá? Já estou dando spoiler da atividade. Você vai me dizer o que é a memória, o que é o processador e o que é o HD. Tá vendo o anúncio, só vendo o anúncio. Oi. É sempre a mesma ordem, a leitura do anúncio, por exemplo, o processador, Memória a RAM. placa, sempre a mesma ordem. É para ser. É para seguir sempre essa lógica. Processador, memória RAM e HD. Aí se tiver mais coisas é depois. O normal é assim. Obrigada. Essa lógica mesmo. Esse aí, professor. Notebook Acer. Aí só para poder completar. Primeira informação é que ele tem um processador 2200G Pro. Para você saber de que ano é, que marca é, você pesquisa no Google. Né, se você não sabe, mas aqui é um Ryzen, né, um AMD. E aí ele tem 8 GB DDR4. Esse DDR4 é uma coisa que eu não expliquei e nem quero explicar porque vai demorar uns 3 dias para me explicar só sobre barramento de memória. Mas esses 8 GB se referem à memória... Memória? Memória RAM. Certo? E esse próximo, né, esse próximo dado, essa próxima informação é um SSD de 240 GB. Ou seja, esse espaço é um espaço de armazenamento. E é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Ele é um SSD. Agora eu não sei se é um SSD desses ou se é de cabo, mas é um SSD. Então quer dizer que ele é rapidinho. Mas 240 GB é coisa não. Se tu for, né, usar ele realmente para jogar, vai caber uns 2 jogos só, né? Os jogos atualmente, o mais leve 30, 40 GB. Mais leve não, né? O menor, né? Porque leve é diferente. Ei, professor.
Eu não sei como eu fiz isso, mas só que no meu SSD coube GTA, Counter-Strike, Fortnite, coube Minecraft 240. Mas cabe. Nem tanto. Cabe, mas cabe. Jogos aí cabe. Agora se for botar o Rainbow Six com os packs de textura, vai faltar HD. Depende do jogo. Né? Também Depende tem do um que HD de tela, porque eu não tô usando. Oi? Ah, eu tô com a imagem aqui no meio, né? Burrão, cara, e eu fazendo as... Ah, não, mas dava pra ver, né, a imagem. Dava pra ver, é bem. Então aqui, nessa imagem que tá aqui embaixo de mim, né? Você vê aqui o processador. Ah, não, mas eu tava com ela assim, né? Então dava pra ver de todo jeito. Agora é que não dá, né? Porque eu botei a câmera no meio. Dizem que eu sou burro, vocês não acreditam. Então, resumiu. Sempre que houver essas informações de anúncio, a primeira é pra ser, tá? O processador, a próxima memória RAM e depois HD. Aí se tiver placa de vídeo e se você souber o que de acha é isso, você vai ter lá a informação. No mais, pessoas, é isso. E aí eu quero vos perguntar, há dúvidas? Não, professor. Não. Há várias dúvidas, mas não dá pra suprir essas dúvidas minhas. Por que, Carmen? Diga, vai que eu sei. Vai que eu consigo Porque responder. são muitas. São muitas? São. Depois eu te mando o vídeo, aí tu vê se reassistindo serve de alguma coisa. Pois é, eu vou assistir de novo. Qual o contato do professor? Aí, Professor, o senhor tem canal? tenho. Não, tenho não. mandar foto do Aí seu eu canal. tô é banguelo mesmo, eu tenho que fazer um canal. Eu tô precisando aqui, ó. A gente soube a história que o senhor tinha canal, a gente quer saber qual é. Tenho. Procure lá, professor louco. Deixa eu mexer aqui na câmera, saiu tudo do lugar. O senhor tinha postado um vídeo, professor, lá no grupo com o seu canal. Eu? Não, o negócio de postar Foi. vídeo eu tenho é medo. As coisas com vocês não. Já basta as atividades, tem que Divulga aí o postar nome do vídeo. seu canal que a gente quer ir lá, dar uma É. visualizada. Seguir você. Vocês vão ver, depois eu vou mandar o link do vídeo de hoje, aí ele vai estar lá nesse canal. Nesse canal. Tá? Professor, é tão misterioso. Misterioso o quê, rapaz? Aí eu já paguei o meu moderador aqui, a Carla já colocou o link aí, se inscreve, compartilha, clica no sininho que uma vez por mês tem alguma coisa. Ou seja, nada. Então, minha gente, Olha como a Carla é rápida. só pra concluir. Professor, Oi. a Ilana está perguntando se seria possível expandir o HD. Ilana, é possível sim expandir o HD, porém, a forma que você consegue fazer para aumentar é, se for um computador de mesa, você compra outro HD e os dois funcionam juntos. Se for um notebook, infelizmente você tem que trocar o que você tem por um maior. Aí você transfere as informações que está naquele, que já estava lá, e traz para esse novo. Se não for assim, não dá. Diga. Não sei se respondi, mas se não tiver, tu me diz aí. Professor, diz a ordem novamente lá das coisas que, tipo assim, por exemplo, né? Naquele slide anterior, né? Na lâmina anterior, pronto. Aí, por exemplo, né? Normalmente no celular a memória maior é as gigas, né? E a menor normalmente é a memória RAM, né? E aí, Isso. qual é o caso? Qual é que é o menor, qual é que é o maior? Pronto. Quando você vê duas informações de giga, bem lembrado, é boa pergunta. Quando você vê duas informações de giga, a menor, o menor GB sempre é a memória RAM. E o maior GB é HD. Mas aí se tiver assim, 1 TB. 1 TB é 1 tera. Então 1 tera é mais do que giga. Então tudo que for maior nessa unidade de medidas é o HD. Quando você vê um anúncio assim que tem duas informações de giga, o que for menor é memória RAM e o que for maior é HD. Se ele não disser qual é o tanto de memória ou o tanto de HD, alguma coisa tem errada. Alguma dessas peças são ruins. Por isso que ele não quer colocar no anúncio. Tá? E é assim que você mata se o computador, se a peça ou se o componente que está nele é bom ou não. Porque se o cara está vendendo e ele não está dizendo o que é que tem, é porque a peça não é boa. Tá? Acontece muito. Se ele disser assim, 1200 GB, que nem tá aqui, 1200G Pro, e aí não tinha 8 GB, só tivesse SSD 840. Aí você ia imaginar, poxa vida, não tem memória RAM não. Né? Talvez se ele esconder a informação é porque a informação não é tão valiosa assim, né? É porque não é uma peça tão boa. Mas isso eu explico depois, eu acho, um dia.
der certo. Mas assim, para resumir tudo isso, pessoas, Professor, sim. qual é a ordem mesmo, hein? Ah, é a ordem. Processador, memória RAM, hein? Nos anúncios é processador, vou colocar aqui no chat, memória RAM e armazenamento. Aí esse armazenamento pode ser HD ou SSD. Armazenamento. Armazenamento. Pronto, essa coisa aqui. Tá? A ordem é essa: processador, memória RAM e armazenamento, que pode ser um HD de disco rígido ou um SSD, que é essa memória flash. Que é um chip, um cartão, não sei. Tá? E aí, meu povo? Deus, tá quase na hora. Só voltar pra cá. No mais, agradeço-lhes pela frequência e pela presença. Não sei se alguém viu aí o easter egg que tinha no contato. Espero que ninguém tenha visto. E dentre essas coisas, a gente vai se comunicando em relação ao tempo. Tá? Na próxima aula a gente vai ver algumas coisas a mais sobre hardware. A gente vai ver sobre periféricos de entrada e saída. Porém, eu quero mais passar exercícios. Mas só que para a gente poder treinar, eu tenho que dar as informações para vocês. Né? Não adianta eu cobrar uma coisa que eu não vou passar. Ou melhor, que eu não passei, né? Mesmo eu já tendo visto que é legal, cara, você colocar na prova uma coisa que você nunca nem ensinou, né? Mas, infelizmente, eu aprendi do pior jeito de que isso não é legal. Legal, professor. É bom, cara. Ah, nossa, muito bom. Poder tirar Você aprende mais na prova do que com o professor. Você viu, olha, isso aqui eu nunca tinha visto, aprendi. Aprendi com a prova. Acabei de dizer que vocês nunca fizeram a prova assim, não. Eu tirei 0, mas aprendi. Emily, vai pra tua aula, vai, Emily. Sai daqui. É outra Emily, viu? A Emily, não sei nem o que ela tá fazendo aqui, essa coisinha. Deixa eu... Alguém tirou o print dele sorrindo agora? Então, minha gente, Tirei. olha aí. Sorriso sagaz. Emily, sai daqui, Emily. E aí, pra nós podermos continuar... Meu Deus, por que esse povo tanto me liga? Eu sei que tem reunião 3h20, eu vou. Ainda são 3, ainda nem deu 3. Só para explicar, a atividade de informática vai estar disponível em alguns instantes, tá? No Google Classroom de vocês, no Google Classroom. E aí esse Google Classroom, ele vai ter 3 questões, que nem aquela de história. É um formulário que você vai clicar e vai abrir. E aí você responde lá nos itens. Alguns são para escrever, complementando. E aí você envia para mim o formulário e chuchu, beleza. Prazo de entrega é até quarta-feira da próxima semana. Se por algum acaso você clicou no link do formulário, né? Clicou lá no íconezinho dele. E ele disse assim, permissão necessária. Veja se no seu celular, né? No navegador de internet está abrido a sua conta institucional. Porque se não tiver com ela, não abre, tá? Porque tô fresco. Eu bloqueei o formulário para abrir só se tiver com a conta institucional, tá? No mais, espero que não tenhamos dúvidas, mas se tiverem, podem perguntar, tá? Durante a realização da atividade, podem me procurar. E aí eu quero já dizer uma coisa para vocês, pessoas, porque agora a aula já acabou mesmo, né? Vou até parar aqui a gravations. Qualquer dúvida me procurem. Tchau e beijos. Só encerrar aqui o vídeo. Inscreva aí, deixa o seu like, comenta, compartilha e escolhemos o professor de informática.